Pessoal, ontem eu não consegui gravar o vídeo da nona rodada, então hoje eu vou fazer um compilado da nona rodada e analisar a rodada de hoje, a 10ª rodada do torneio de candidatos. Vou mostrar para vocês só o que aconteceu de melhor no dia de ontem, que foi a partida entre Fabiano Caruana com as brancas e a Nishigiri com as pretas. Aqui o Caruana jogou E4, veio E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5, roque, cavalo F6, jogou D3, então veio roque, cavalo aqui de B para D2, D6, C3, A5, jogou H3 para evitar cravada, veio bispo E6, bispo B5, voltou bispo para A7, torre E1, cavalo E7, uma partida de manobras aqui, então veio D4, cavalo G6, e o Caruana não conseguiu botar muitos problemas pro Guiri, ele já está na posição praticamente sem nenhum problema com as pretas, o cavalo está se posicionando ali em H4, F4, já tem pressão ali no ponto H3, então assim, nós podemos dizer que a abertura foi um sucesso para as pretas aqui. Então voltou o bispo para D3, veio o cavalo H5, cavalo F1, cavalo de H em F4, cavalo G3, tomou em D3, tomou de dama. E aí a gente vê que o Guiri agora ainda tem um par de bispos, então assim, uma posição que já tá indo de mal a pior pro Caruana. Então aqui veio A4, um lance muito interessante do Anish Guiri. A ideia é ganhar ainda mais espaço, ter como usar essa casa aqui no futuro, caso aqui o Caruana jogue a casa, o peão em A3, coisa desse sentido. Então veio D5, bispo D7, bispo G5, F6, voltou o bispo para E3, trocou, tomou de F, veio B5, o Guiri aqui está expandindo na ala da dama, então veio B4, A por B3 em passando, A por B3, dama B8, C4, dama B6, pressão agora no ponto E3 aqui das brancas, então veio cavalo F5, torre E8, passou outro cavalo aqui agora para H4, veio B4, um lance muito forte do Guiri, esse lance muito forte, agora ganhar casa A3 para a torre, e pode tentar dobrar até triplicar na coluna A. Então um lance realmente muito bom. Veio RH2, torre A3, usando exatamente a casa que ele acabou de criar em A3. Então veio torre B1, torre A2, dama D1, cavalo por H4, cavalo toma, torre aqui de E para A8. Então veio torre E2, dama para A7, triplicou na coluna A. Então veio torre C1, dama B6, voltou o cavalo para F3. É um plano que achei interessante. O Leitão, o Rafael Leitão, ele comenta que o Caruana aqui ele faz um longo plano, né? Um plano de vários lances para piorar o cavalo. Né? Realmente é uma colocação perfeita aqui do que o Caruana vai fazer. Ele tira o cavalo que tem H4, joga em F3, depois de H6 ele joga em E1, depois de H7 ele joga torre por A2, torre por A2 e cavalo C2. E realmente esse cavalo agora é horroroso. Agora o cavalo tá batendo em B4, é verdade, mas não vai conseguir tomar esse peão. Aqui também não tem casa, aqui não tem casa. Realmente o cavalo que estava em H4 agora tem C2, né? Realmente é um plano ruim aqui do Caruana. Então veio bispo E8, dama D3, bispo G6. Agora o bispo bate lá no peão. Outra coisa que o cavalo em H4 estava fazendo era impedindo esse tipo de ideia, né? Então aqui veio torre A1, tomou de cavalo. O cavalo agora fica mais feio ainda em A1. Então veio C5, rei G3, dama A7, dama B1, H5. E agora aqui o Caruana vai fazer um lance que vai pousar para a imortalidade, né? Jogou rei F3 aqui, veio H4. E aí rei G4, pessoal. Esse lance aqui é um lance que a gente sabe que isso não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Ataca o peão de H, mas olha onde está o rei, né? Olha onde está indo o rei. Então aqui o Guiri joga dama E7. E após dama D3, pretas jogam e ganham. Provavelmente vocês já viram essa conclusão aqui em vários locais, né? Aqui o Anish Guiri vai fazer uma jogada fantástica. Ele joga F5, cheque. Não adianta o rei tentar escapar, porque, por exemplo, se o rei tentar escapar, a única casa disponível aqui seria a casa de F3. Mas após F toma E4, pode abandonar, né? Vai perder a dama. Então aqui tem que tomar. E qual que era a ideia do F5? É por F5. É jogar agora o brilhante. Esse realmente é brilhante, pessoal. Rei H6. Esse é inacreditável, né?
Agora a ideia é jogar bispo H5, mate. E caso jogue F, toma G6. Aí agora aqui é 4, né? Ataca a dama e fecha a rede de mate aqui com dama G5. Então depois de rei H6 aqui, o Caruana abandona, né? E com esse abandono, ele abandona também praticamente todas as chances aqui de título, né? E na rodada de hoje, pessoal, só lembrando que nessa nona rodada aqui, as outras partidas empataram. Destaque para o Sindarov, que ficou ganho também e acabou deixando para empatar. Mas aí nós chegamos no dia de hoje, né? Eu queria ter mostrado essa partida, eu precisava mostrar essa partida para vocês, né? Aí nós vamos agora para hoje, né? No caso, a nossa 10ª rodada, que foi jogada no dia de hoje. E destaque, pessoal, mais uma vez, né? Chovendo molhado. O nosso líder aqui do torneio, Javokhir Sindarov, jogando uma barbaridade. Ele tá barbarizando todo mundo. Nessa partida ele jogou D4, então veio cavalo F6, veio C4, E6, cavalo F3, D5, um gambito da dama aqui, recusado, veio cavalo C3, joga então cavalo de B para D7, veio bispo F4, bispo B4 aqui, uma Cambridge Springs, então veio C por D5, E por D5. A ideia desse tipo de defesa aqui para as pretas é tentar usar essa casa, jogar C5. Esse é o tipo de plano que as pretas costumam tentar fazer. Então aqui veio E3, cavalo E4, dama C2, G5. Esse é um lance muito agressivo. O Pragnananda, ele praticamente também não tem mais esperança. Ninguém tem esperança, vamos ser realistas, né? Ninguém mais tem esperança nesse torneio. Então ele joga G5 para tentar conseguir alguma coisa, né? Então aqui vem bispo G3, H5, bispo D3. Pessoal, esse lance aqui é um lance genial. Porque aqui a ideia é jogar H4, prendendo o bispo. Esse tipo de ideia costuma ser chamado de Arca de Noé. Porque é uma coisa muito antiga. Talvez sejam das ciladas de xadrez mais antigas da história, sejam esse tipo de coisa, né? Tentar atacar o bispo aqui com esse tipo de cadeia de peões. Então a gente costuma chamar isso de Arca de Noé. E aí, em vez de evitar o H4 aqui jogando ou H3 ou H4, que é o lance que a gente costuma fazer para evitar o H4 que dá as pretas, ele joga bispo D3. Esse lance vai sacrificar uma peça. Vai sacrificar uma peça por 2 peões e ataque. E aí nós podemos dizer que o Sindarov, sem precisar jogar para ganhar, ele poderia talvez até perder as próximas partidas, ele ainda tá jogando para ganhar, né? Tá assim, inacreditável, tá brutalizando mesmo os adversários aqui. Então veio H4, jogou bispo toma. Agora, por exemplo, se você joga H por G3, aí o bispo sai, e aí beleza, né? Dá até para tomar o peão de D, e aí na verdade você não tá ganhando nada com isso. Então aqui veio D toma E4, dama por E4 cheque. E aqui só tem um lance bom, né? O único lance que mantém aqui o jogo é F8, porque, por exemplo, se você joga bispo E7, agora o problema é que depois de bispo E5 e uma linha como F6, por exemplo, para tentar ganhar o bispo, agora vai vir cavalo toma G5 e tá completamente ferrado. Porque se toma aqui, por exemplo, tem mate. Se vocês querem pausar o vídeo e pensar como que dá mate aqui em 3 jogadas. Pessoal, aqui o mate é dama G6 cheque, né? F8, bispo G7 cheque, rei G8 e tira o bispo mate, né? Aqui, checkmate. E aqui depois de F6 e cavalo toma G5, se joga cavalo toma E5, D toma E5, e agora se você toma o cavalo de novo, qual é o grande problema? Que depois de torre D1, você vai ter que jogar bispo D7, né? Senão teria que perder a dama. Mas contra bispo D7, o grande problema é E6, e acabou também. A posição tá completamente desesperada. Já era também aqui. Então aqui depois de cavalo toma G5, não poderia tomar nenhuma das duas peças. Então aqui depois de dama E4 cheque, se joga, por exemplo, dama E7, existe um grave problema também agora. Dama toma. E aí após rei toma, bispo toma. E aí você não ganhou o bispo. Você não ganhou nenhuma peça, na verdade. Aqui você perdeu ainda mais peões, né? Aqui agora a gente tá falando de 2 peões a mais para as brancas. E se toma de bispo? Se toma de bispo, o problema continua sendo bispo toma C7. Continua não ganhando a peça que você queria e perdendo peões.
Então, após dama tomar E4, cheque, tem que jogar rei F8, o único lance. Então, vem bispo E5, ataca na torre, e para ganhar a peça tem que jogar F6. Então, jogou F6. E agora o lance que mantém as brancas no jogo, na verdade o computador aqui dá alguns lances aqui, torre D1, roque, mas o lance que as brancas fizeram é o melhor lance, disparado, né? Cavalo toma G5. Esse lance aqui agora não pode tomar o cavalo, porque cai a torre. E não pode tomar o bispo, porque depois de cavalo E6, cheque, ganharia a dama. Então como que faz para ganhar a peça aqui? Jogando cavalo toma E5. Primeiro ele jogou bispo toma C3, cheque, B toma C3 e cavalo toma E5. Esse lance faz com que as brancas percam uma peça, porque depois de D toma E5, F toma G5. E aí nós podemos analisar essa posição. O que aconteceu aqui? O rei preto está totalmente exposto e as brancas têm 2 peões pela peça. Aqui o Sindarov vai jogar de forma implacável com F4. A ideia é abrir ainda mais o rei, abrir a coluna F. Então vem H3, que é um lance aqui muito interessante também para ativar a torre, tentar quebrar a estrutura de peões das brancas, porque a grande vantagem das brancas aqui são os peões pela peça. Então joga H3, veio torre D1 atacando a dama, dama E7, jogou G3, e aqui após G toma F4, o Sindarov joga roque, aproveitando porque a coluna vai se abrir para usar para a torre. Também torre H6, torre toma F4 cheque, rei G8, aqui torre de D para F1, bispo D7. Esse é um erro decisivo, pessoal, que daqui para frente para Grananda vai ficar completamente perdido. Mas é interessante a gente ver o que aconteceu aqui, qual foi o grande problema aqui no cálculo para Grananda, porque esse bispo D7 é um lance que pendura uma peça inteira, né? Agora o Sindarov vai trocar essas duas torres pela dama e pelo bispo, resultando no final onde ele tem dama contra 2 torres com 2 peões a mais. Então, assim, com certeza foi um erro de cálculo muito grave aqui do Pragnananda. Aí é interessante a gente ver como que vai concluir aqui essa pequena combinação aqui, a petit combination, que nem o Capablanca falava, que é o seguinte, né? Como ganhar aqui o bispo e a dama gastando as 2 torres? Com o lance torre F7. Não tem como evitar jogar dama por F7, porque senão aqui a dama branca vai entrar com efeitos decisivos, não dá para tolerar essa torre na 7. Então jogou dama por F7, torre por F7, rei por F7. E qual que é o grande problema? Peças soltas são temas de combinação. Tem um bispo solto e uma torre solta. Então, dama F4 cheque, ataca a torre. Tem que defender a torre, tem que tirar o rei do cheque ao mesmo tempo que defende a torre. Então aqui jogou rei G7. Dama G5 cheque. Continua tocando a torre ao mesmo tempo que toca o rei. Então aqui agora existem 2 situações, né? Se joga a torre G6, vem dama E7 e cai o bispo, peça solta é tema de combinação, ou tirar o rei, que foi o que ele fez. Jogou aqui rei H7, dama E7 cheque, rei G8, dama por D7, e aí nós chegamos nesse final, onde as brancas têm 2 peões a mais pelas 2 torres aqui contra a dama. No livro do Grau, Tratado General de Ajedrez, ele trata desses desequilíbrios materiais. E ele cita o seguinte: para que a dama valha mais do que as 2 torres, claro que a gente está falando de situações onde as torres estejam conectadas, né? Se as torres estiverem desconectadas, já dá para dar algum cheque, tentar tomar uma das torres, aí já era. Mas posições onde as torres se coordenam bem, uma com a outra, é necessário ter pelo menos 2 peões a mais. Por quê? Imagina que a gente tivesse um peão a mais. Imagina o cenário onde a gente tivesse, por exemplo, apenas um peão aqui. Vamos dizer que tivesse, por exemplo, dama D7 e o peão em E5. Se as 2 torres se coordenam aqui, junto com o rei, mesmo que o rei branco chegue aqui, o rei preto chegue aqui, por exemplo, quando trocar tudo, a posição vai ser empate. Mas caso as brancas tenham 2 peões a mais, se trocar tudo, as brancas vão ficar com um peão a mais. Então, esse peão a mais que vai estar sobrando vai ser o que vai vencer a partida. Então não vai dar para trocar tudo, porque vai ficar com um peão a menos, no caso. Porque vai trocar as 2 torres pelo peão e pela dama e vai ficar com o peão sobrando aqui para as brancas. É exatamente esse cenário. Aqui nós vamos ver que as brancas têm 2 peões a mais, as torres ainda não estão coordenadas, mas elas vão conseguir se coordenar. Mas esses 2 peões a mais aqui vão fazer toda a diferença. Por exemplo, aqui na partida do Pragnananda jogou torre F8,
Então veio dama G4 cheque, rei H8, A4, veio A5, dama G5 atacando a torre H7, E6, o peão aqui vai passando, vai atacando aqui, o peão passado deve ser avançado, então torre E8, dama toma A5, B6, dama E5 cheque, rei G8, dama G5 cheque, torre G7, dama F5. Aqui chegou no cenário que eu comentei com vocês, ó. As duas torres se coordenaram. É impossível para essa dama defender os peões que as torres estão coordenando. As torres estão atacando de forma coordenada. Porque a gente não vai sacrificar a dama caso as torres capturem, né? Por exemplo, torre captura, você não vai jogar a dama toma porque ele retoma com a torre e tá ganho. Por isso que é importante a gente ter mais de um peão. Imagina que a gente só tivesse esse peão, as torres iam tomar e a gente não teria nenhuma forma de tentar ganhar isso. Se existisse apenas essas peças aqui, né? E o rei, é claro. Mas nesse caso aqui, a gente vai ver que como tem peões a mais ali, as brancas vão poder escolher o final que vai jogar sempre com vantagem. Então aqui dama G4 cheque, rei F8, dama por H3. Tomou em E6, rei F2. Esse é o cenário. Ó, o rei defende aqui o peão. As torres estão coordenadas contra o peão de E3, mas não pode tomar. Porque aí dama H6 cheque, o rei sairia do cheque, toma, e olha o final que resultou, 2 peões a mais para as brancas. Então, se existisse apenas um peão a mais, ainda assim seria peão a mais para as brancas. Então, esse é o cenário. Por isso que as brancas estão completamente ganhas. Então não dá para tomar em E3. Jogou torre E7, dama H8 cheque, rei F7, jogou G4. Não dá para tomar em E3 ainda, não dá para tomar. Porque simplesmente um cheque aqui vai conseguir dar algum cheque trocando. E aí não vai dar certo, não pode tomar. Então jogou torre E4. Vamos dizer que, por exemplo, tomasse em E3. Só pra gente ver que realmente não dá para tomar em E3. Dama H5 cheque. E aqui a gente vê o problema. Se o rei pisar em G7, dama G5 e toma a torre. Se o rei pisar em F6, dama H6 e toma a torre. Se o rei pisar em E6, a torre deixa de defender a outra torre, então toma. E se o rei vier para F8, dama H6 também ganha a torre. Então não dá para tomar um peão. Talvez G4, jogou torre E4, jogou dama H5 cheque, rei G7, dama G5 cheque, rei F7, rei F3, não pode tomar o peão, então aqui jogou torre tomar 4. Agora as torres se descoordenaram, então veio H4, avançando o peão passado, torre A5, dama H6, torre E5, coordenando de novo, dama H7 cheque, F8, dama H8 cheque, F7, E4, não pode tomar o peão de E4 porque tem dama H7 cheque, e simplifica para o final com um peão a mais. Então veio B5, H5, C5, H6, torre G5, jogou dama D8, agora a dama vai atacar lá do outro lado. Então veio torre G8, dama D5 cheque e vai cair tudo, pessoal. Aqui agora vai cair esse peão tá avançando, a posição tá completamente desesperada para Pragnananda. E com esse resultado, Pragnananda abandona e o Sindarov tá a passos larguíssimos, assim, tá a passos gigantescos para poder chegar no Mundial contra o Gukesh. Pessoal, as demais partidas de hoje, elas empataram. Nishigiri contra Karu Nakamura. Eu vou mostrar apenas o final da partida, porque para esse vídeo não ficar muito longo, pessoal, que eu estou mostrando a melhor partida de ontem e mostrando também de hoje. Chegamos nessa posição, cavalo toma. Aqui nós já vemos que tem muitas trocas. Trocou, tomou, trocou. Bispo A2, dama pro B2, bispo toma F7, dama toma A3, dama D6 atacou o cavalo. E aqui é o momento chave da partida, onde esse cavalo não tem casas. Por exemplo, esse cavalo H7, simplesmente um dama cheque aqui vai obrigar o cavalo a ser sacrificado, então iria perder o cavalo de todo jeito. Então o cavalo não tem casas para ir. Aqui. Só que o Nakamura, ele consegue entregar o cavalo para dar um perpétuo, né? Então ele joga dama toma E3 cheque, H2 e cavalo D7. Esse lance entrega o cavalo de graça, mas libera essa diagonal, a diagonal que é H2, B8, para dar o cheque perpétuo. Então aqui o guia toma o cavalo, não tem praticamente o que fazer. Então cheque, H1, cheque, H2, cheque, H1, cheque, H2, cheque e empatou a partida. Demais partidas de hoje, pessoal. Então
Nishigiri aqui, que é o nosso vice colocado aqui, né? Nosso vice-líder, na verdade, né? Do torneio. Empatou com o Nakamura. Andrei Zipenko e Matheus Bilbao empatou aqui nesse final com 2 bispos. Não teve grande coisa nessa partida também. E a outra partida do dia, que nós tivemos hoje, o Wei contra Fabiano Caruana. Uma posição também onde empatou com o bispo de cores opostas, 3 peões por cada lado. Tipo, uma partida também que não teve muitas emoções. Então, pessoal, com isso o Sindarov continua líder absoluto assim, do torneio. Tá praticamente já com as 2 mãos na taça. Eu diria que talvez até com as 2 mãos na taça de campeão mundial. O Gukesh não parece estar na melhor forma dele. Então acredito que vai ser muito difícil o Gukesh segurar o título no final do ano. Deixa aqui nos comentários, vocês acreditam ainda num milagre? Alguém ainda pode tentar parar o nosso incrível Sindarov aqui ainda? Ele ainda tem partidas com o Giri e com o Caruana, né? Que são os dois que estão fazendo um torneio decente, né? Porque o torneio dele é indecente, né? O torneio que o Sindarov está fazendo é qualquer coisa, cinema. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no canal e continue aqui que nós vamos continuar analisando todas as partidas das rodadas aqui do Candidatos. Até o nosso próximo vídeo.